Olá, sejam bem-vindos a mais um seminário. E nós somos da turma do Polo UAB de Montanha, do curso de Ciências Biológicas. O tema do nosso seminário é Predição Computacional de Respostas Biológicas. Bem, com a chegada de novas tecnologias de sequenciamento, uma elevada quantidade de informações biológicas são produzidas diariamente, e dando assim a maior disponibilidade de genomas de micro-organismos sequenciados, que possibilita que bioinformatas utilizem algoritmos para tentar explicar e entender melhor as informações codificadas dentro do DNA dos organismos. A análise in silico de micro-organismos, ela é uma área da ciência que está em amplo crescimento nesses últimos anos. E vem com um destaque no enfoque na utilização de ferramentas computacionais para a predição de rotas metabólicas. E o intuito dessas tais abordagens é a busca pela interação de conhecimentos multidisciplinares a respeito da biologia molecular, fisiologia e bioquímica dos organismos. E assim criando modelos computacionais que imitem o funcionamento do organismo em vivo. E esses modelos, eles podem auxiliar os cientistas a descobrir vias metabólicas ainda não descritas e interações ainda não avaliadas, assim sendo uma valiosa abordagem para fins de engenharia metabólica. Mas você deve estar se perguntando, como isso é possível? Bem, para iniciarmos nossa conversa, nós vamos estar explicando alguns conceitos básicos sobre o que é bioinformata e sobre o que são rotas metabólicas. A bioinformática é o ramo da biologia computacional que estuda informações de sistemas biológicos, em particular as informações moleculares dos blocos de construção das células, os metabólitos, as proteínas e os ácidos nucleicos, RNA e DNA, empregando assim os conceitos de informática e com a utilização de computadores e desenvolvimento de algoritmos com a finalidade de estudar e compreender os organismos através de modelos. Assim, busca entender quais são as substâncias que compõem o organismo vivo e como elas interagem entre si. Mas, além da parte computacional, a biologia ela desempenha um papel fundamental nessa ciência, pois são com os conhecimentos biológicos que conseguimos validar e verificar se os algoritmos e esses modelos eles estão produzindo resultados biologicamente relevantes. Bem, uma definição um pouco mais formal seria a aplicação de ferramentas computacionais para organizar, analisar, entender, visualizar e guardar informações associadas às moléculas biológicas. Então, veremos assim também o que são as rotas ou vias metabólicas. Rotas ou vias metabólicas são sequências de relações químicas entrelaçadas pela relação substrato-enzima-produto. Existe uma lógica de dependência entre reações dentro do organismo. Um substrato, o composto inicial a ser usado como matéria-prima, é utilizado por uma enzima, molécula biológica com estrutura ordenada, capaz de realizar reações químicas. Ou seja, modificar moléculas, que geram um produto que, por sua vez, é o substrato de outra enzima, assim ocorrendo uma nova reação. Esse ciclo ele se perpetua até que um determinado equilíbrio ou demanda seja atingido, sendo controlados pelo organismo e é capaz de detectar mudanças no ambiente e regular assim o metabolismo. As vias metabólicas envolvem uma série de conceitos complexos, desde enzimas que catalisam as reações, metabólitos e toda a conexão entre diversos componentes dentro do organismo. Para estudar de maneira lógica essas informações, elas precisam ser guardadas de maneiras adequadas. Para isso, existem bancos de dados de vias metabólicas. É importante entender que esses bancos são os resultados de conjunto do conhecimento adquirido com a caracterização detalhada de genes, enzimas e metabólitos. Portanto, como veremos nas sequências, os catálogos de mapas metabólicos de organismos vivos, eles representam a informação para a construção e regulação do metabolismo, codificadas dos genes e o potencial metabólico mapeado nas enzimas e metabólitos. Por isso, conhecer o ecossistema original do organismo e sua história evolutiva é essencial para entender o genoma, a evolução e, consequentemente, como o metabolismo ele é regulado.
O CAGE é um dos bancos de dados mais utilizados pelos pesquisadores em diversas áreas da biologia para o estudo de metabolismo. Seu acervo ele conta com uma série de informações curadas, ou seja, verificadas por especialistas, associados à biologia de sistema, a área da biologia de bioinformática para estudar as vias metabólicas desses dados sobre a composição celular, local de ocorrência natural do organismo, enzimas e reações químicas. Outro modelo de banco de dados também é o modo CIT. Ele cria, avalia e analisa modelos de vias metabólicas em relação ao banco de dados. Ele contém informações acerca da bioquímica de diversos organismos, desde reações de enzimas, produtos produzidos e meios de culturas utilizados pelos organismos. Além disso, ele conta com modelos computacionais de vias metabólicas. Esses dados de banco possuem alguns diferenciais em relação aos competidores, como a compartimentalização de reações químicas, inclusões de reações de transportes e equações químicas balanceadas. Outro modelo de banco também utilizado é o MetaSeq. Ele é um modelo de banco muito utilizado na área de biologia de sistemas. O banco contém informações sobre diversas vias de dados metabólicas e enzimas de diversos tipos de organismos. A grande maioria dos dados encontrados são curados através de experimentos laboratoriais, o que fornece grande segurança na utilização de informações para a construção de novos modelos. A ferramenta que se destaca pela vasta informação acerca das especificidades das enzimas, descrevendo estruturas, cofatores envolvidos, fatores de ativação e inativação e substratos necessários para a atividade constante cinética. Apesar da grande quantidade de informações disponíveis para estudo, a integração de todo esse material em um único repositório é muito difícil, pois cada banco de dados eles possuem nomenclaturas diferentes para identificações de reações e metabólitos. Assim, a junção da informação ela se torna complexa, demandando a utilização de algoritmos especializados para compilação, comparação, integração de diferentes fontes de informação. Esse processo geralmente requer a intervenção de um grupo multidisciplinar com biólogos, bioquímicos, químicos e cientistas da computação para inspeção e validação das informações integradas. O modelo metabólico de um microorganismo é criado utilizando uma das principais abordagens aplicadas, o FBA, ou a análise de balanço de fluxo. O FBA é uma via metabólica de organismo em questão e é representado por um conjunto de equações matemáticas, as quais equivalem às reações bioquímicas que ocorrem dentro do organismo. Nessa abordagem são definidas funções objetivas, que podem ser, por exemplo, o crescimento de um organismo ou a produção de um determinado composto. A meta do modelo é encontrar o valor máximo possível para a função do objetivo. Uma das principais vantagens da utilização do FBA é a possibilidade de aumentar o modelo com informações avaliadas e curadas, auxiliando o modelo a se tornar ainda mais robusto, resultando na produção de predições mais precisas. Além disso, é um tanto simples utilizar essa abordagem para avaliar o possível efeito de uma delação de um gene. Basta alternarmos o valor da cinética enzimática da enzima associada ao gene em questão. Assim, todos os produtos que dependem dela para sua produção serão removidos à construção, alterando o fluxo da função objetivo. Dessa forma, temos um método para avaliar uma modificação de um genoma, de uma célula produtora, resultando assim no aumento da nossa meta, definida por nossa função objetivo. Agora vamos apresentar as etapas simplificadas do processo de criação de uma via metabólica. Primeiramente, nós precisamos definir qual organismo iremos estudar. Em seguida, precisamos extrair o seu DNA e sequenciá-lo. Caso o genoma do organismo esteja disponível, basta coletarmos as informações do genoma de algum banco de dados, como o NCBI. Em seguida, precisamos identificar quais as funções dos genes do genoma, processo conhecido como mapeamento genético. Durante o mapeamento, as regiões condantes, que são classificadores das proteínas, identificam em quais reações elas se envolvem na via metabólica.
Para isso, utilizamos as informações sobre enzimas contidas nos bancos de dados. Através de um árduo processo, podemos finalmente identificar a relação entre os genes, DNA, enzimas, proteínas e reações, etapa fundamental na modelagem. Em seguida, precisamos transformar essas informações bioquímicas em modelos matemáticos para utilizarmos o FBA. A transformação da bioquímica em equações lineares de um modelo matemático gera o que pesquisadores chamam de S-matrix, ou matrix de esquiotométrica. Essa matriz é utilizada como base para bioinformatas utilizarem algoritmos para identificar qual o fluxo e assim otimizar a produção da função objetivo, que, como mencionado anteriormente, pode ser o crescimento de micro-organismos. A biologia sintética aplica princípios de engenharia genética para reprogramar ou até mesmo criar novos seres vivos. Ela se baseia nos avanços da biologia molecular, celular e de sistemas e busca transformar a biologia da mesma forma que a síntese transformou a química e o design de circuitos integrados, transformando a computação. Ele visa o reprojeto e fabricação de componentes e sistemas biológicos que ainda não existem no mundo atual. A biologia sintética combina a síntese química do DNA com um crescente conhecimento da genômica, para permitir que os pesquisadores produzam rapidamente sequências de DNA catalogadas e os montem em novos genomas. O elemento que distingue a biologia sintética da biologia molecular e celular tradicional é o foco no projeto e construção de componentes centrais, como partes de enzimas, circuitos genéticos, vias metabólicas, entre outros, que podem ser modelados, compreendidos e ajustados para atender a um desempenho específico. Atualmente, uma equipe de pesquisadores de biologia sintética demonstrou um novo método para processamento de informações digitais em células vivas, análogo a portas lógicas usadas nos circuitos eletrônicos. Eles fabricam um conjunto de genes sintético que funcionam nas células como porta-nó, como demonstra na imagem, comumente usadas em eletrônica, um circuito que recebe duas entradas e transmite um sinal positivo apenas se ambas as entradas forem negativas. Como se mostrar funcionalmente completas, essas portas NOR biológicas estão prontas para serem montadas em diferentes arranjos para compor circuitos de processamento de informações. Tudo isso foi feito usando uma molécula de DNA, uma vez de componente de silício e solda e dentro de células de levedura. Os circuitos, eles são os maiores já criados até hoje em células eucariontes, que, como em células humanas, contêm um núcleo e outras estruturas que permitem comportamentos mais complexos. Embora programas simples implementados em células nunca irão rivalizar com a velocidade ou precisão da computação em silício, os programas genéticos, eles podem interagir diretamente com o ambiente das células. Um exemplo são as células reprogramadas em pacientes. Essas células poderiam tornar decisões terapêuticas direcionadas nos tecidos mais relevantes, evitando assim a necessidade de diagnósticos mais complexos e a abordagem de outros espectros para o tratamento. Esses pesquisadores, diante disso tudo, eles possibilitaram um futuro ainda muito distante. Ei, pessoal, eu vou estar falando para vocês sobre a computação científica, ok? É um estudo voltado em interesses na construção de modelos matemáticos e técnicos de soluções numéricas, tá? Utilizando o que como ferramenta? Computadores. Para que esses computadores servem? Tanto para analisar, tanto para resolver problemas ali na área da ciência, ok? Bom, dando contexto a esse tema, na computação biológica, cada porta em OR celular consiste em um gene com 3 trechos programáveis de DNA. 2 desses trechos funcionam como entrada e o terceiro e último funcionam como resultado do que foi dado. Os pesquisadores utilizaram uma nova tecnologia relativamente nova. O que é essa tecnologia relativamente nova? É o CRISPR-Cas9. Para alvejar essas sequências de DNA específicas dentro de uma célula, a proteína
Cas9, funciona como um porteiro molecular no circuito, sentado no DNA e determinando se uma porta específica estará ativa ou não. Se uma porta estiver ativa, ela expressa um sinal. Ela expressa um sinal que direciona a proteína, ou seja, o Cas9, para desativar outra porta dentro do circuito. Dessa forma, é possível ligar, entre aspas, as portas para criar programas lógicos na célula. Nessas dimensões, os circuitos podem começar a executar comportamentos realmente úteis, com a possibilidade de obter informações e diferentes sensores ambientais e executar cálculos para decidir sobre a resposta correta. Lembra que lá no início da definição de computação biológica, que funciona bastante com a relação na construção de modelos matemáticos e técnicos de soluções de sensores numéricos? Então é basicamente isso. Entre as aplicações imaginadas estão células imunes projetadas para sentir e responder a biomarcadores de câncer ou biosensores celulares que possam facilmente diagnosticar doenças infecciosas. O que seriam esses biosensores? Eles são elementos de reconhecimento biológico, anticorpos, enzimas e também proteínas. Olá, eu sou a Denise e venho trazer aqui um exemplo do nosso trabalho em predição computacional em respostas biológicas, e o tema escolhido por nós foi computador de DNA consegue identificar doenças. Essa foi uma publicação feita no site Inovação Tecnológica em 21 de fevereiro de 2017. E no que consiste esse computador biológico? Basicamente, a gente tem contato, com os computadores eletrônicos, que são essas máquinas que a gente normalmente utiliza no estudo, no trabalho e etc. 4 componentes fundamentais fazem parte de um bom funcionamento de uma máquina: o hardware, o software, a entrada e a saída. E no caso do computador biológico, nós também temos essas 4 funções. Porém, é importante ressaltar que esses computadores biológicos eles são formados por moléculas. Quando a gente fala de sistemas biológicos, os organismos vivos inteiros, eles são máquinas de computar, então eles executam funções estabelecidas, e cada célula ali tem uma função específica. Basicamente, essa pesquisa foi desenvolvida por holandeses, onde eles tentaram demonstrar a possibilidade de liberação controlada de medicamentos na corrente sanguínea, utilizando esses computadores de DNA. Basicamente, nós sabemos que para um bom funcionamento de computadores biológicos, nós vamos ter aí um trabalho químico bem intenso, E basicamente como funciona? Qual a ideia dessa liberação controlada? Vamos comparar esse sistema com a técnica de segurança, que normalmente a gente vai ver por aí. Em alguns momentos, para haver a liberação de uma pessoa, você vai ter ali uma senha, vai ter reconhecimento facial, vai ter algum tipo de situação digital, por exemplo, que vai liberar ou não o acesso dessa pessoa. E no caso dessa técnica que foi apresentada pelos holandeses, eles propuseram que esse computador de DNA fizesse o reconhecimento dos anticorpos. E a partir desse momento, o que foi feito? Eles liberaram esse dispositivo na corrente sanguínea. A corrente sanguínea, dentro da corrente sanguínea, esse dispositivo faria uma varredura, faria um exame, e detectando ou não a presença do anticorpo, através ali de bioindicadores das doenças, haveria ou não a necessidade de liberar a medicação. Por quê? Basicamente, a gente vai perceber que para haver esse controle, dessa medicação, seria muito interessante em alguns pontos, como, por exemplo, diminuir o custo do tratamento e se ter menos danos colaterais. Porque, por exemplo, principalmente com quem realiza tratamento de quimioterapia, sofre muito. Essa técnica em específico, ela faz o quê? No caso da quimioterapia, ela acaba afetando muitas vezes as células saudáveis também. Enquanto essa proposta que foi trazida pelos holandeses, só vai haver o ataque, às células que estão doentes, no caso, cancerosas, por exemplo, no caso da situação do câncer. A gente pode observar aqui que aquelas células em lilás
elas são as células saudáveis. As em verde, elas representam as células cancerosas. E o que acontece? Esse microcomputador, né, ele vai detectar qual é a célula que está doente, a partir da liberação do DNA, que são essas fitas azuis que estão representadas aqui. Havendo aqui, no caso, né, a detecção dessa célula doente, ele vai liberar a medicação. Para quê? Para que essa medicação ela desencadeie a morte celular por apoptose. E mantendo, assim, as células saudáveis intactas, não havendo nenhum prejuízo à saúde do paciente. O que é extremamente importante e interessante para uma boa recuperação, né? E para a eficácia no tratamento. E desta forma, esses computadores de DNA, eles já mostraram que eles têm bons resultados, né? Que eles apresentam precisão. E a partir disso, a necessidade de encapsular, né? Esses microcomputadores para quê? Para que a medicação que esteja dentro dessas cápsulas, né? Dessas nanopartículas, elas só possam ser liberadas quando realmente houver o reconhecimento a partir do computador de DNA, certo? Então, esse foi o trabalho sobre predição computacional de respostas biológicas, referente à disciplina de Biologia Celular e Molecular, sob a supervisão da professora Débora Dumer Meira. Agradeço a participação de todos os componentes que estão listados aqui, e este foi o nosso trabalho. Tá? Obrigado pela atenção e até mais.